Já há 2200 anos, a Europa e a Ásia sempre tiveram esta troca comercial. Infelizmente, cada ano que passa, as coisas tornavam-se difíceis porque os povos que ficavam ao longo desta rota se aproveitavam, assaltavam, entre tantas outras dificuldades que impunham aos europeus. E isso fez com que os europeus começassem a pensar em procurar novas rotas para o comércio. E o pioneiro na busca dessa nova rota foi Portugal, onde depois de 80 anos de estudo, a 8 de julho de 1497, Vasco da Gama, juntamente com uma grande frota de navio, saem de Portugal rumo ao desconhecido. Desconhecido porque eles não conheciam este caminho que faziam, que era contornar a África, passando pelo Oceano Atlântico até chegar na Índia. Então, ali quando os europeus saem em julho de 1497, 6 meses depois, no dia 10 de janeiro de 1498, chegam em Inhambane. Chegado em Inhambane, foram bem recebidos. Foi um povo hospitaleiro. E por causa da hospitalidade daquele povo, Vasco da Gama chama aquelas terras de terra de boa gente, porque foram bem recebidos. Mas, atenção, para chamar terra de boa gente, não é simplesmente porque eles foram recebidos e prontos, mas sim tem história por detrás. Acontece que, antes de chegar a Moçambique, eles passaram pela África do Sul, no KwaZulu-Natal. Então, passando desta zona, os portugueses foram corridos com flechas, pedras e tudo. Eles tinham que correr, entrar no navio e fugir. Agora, quando chegam em Inhambane, vem um povo diferente que foram e receberam bem. E por causa disso, eles chamaram Inhambane de terra de boa gente. Não sei, tentei pesquisar, não sei quanto tempo os portugueses ficaram em Inhambane, mas dali eles continuaram com a sua viagem rumo a descobrir um novo caminho para a Índia. E isto acontece a 22 de janeiro do mesmo ano. Eles chegam na Zambésia, passando pelo rio de Bons Sinais, como disse o Vasco da Gama. Por que Rio de Bons Sinais? Quando eles chegaram ali na Zambésia, eles foram recepcionados com a chefe local e lhes deu muita informação sobre a troca comercial que tem tido com os muçulmanos. Então, se havia troca comercial entre os povos da Zambésia com os muçulmanos, então os portugueses já viam que a Índia está perto, falta pouco para chegar na Índia, então gera um bom sinal para eles. E ali ficaram na Zambésia, segundo informações, cerca de um mês. Um mês depois eles saíram, foram andaram, foram navegando e chegaram em Nampula, sobretudo na ilha de Moçambique, isto no dia 2 de março. Chegaram na ilha de Moçambique. Chegado lá, eles viram que a ilha de Moçambique já estava ocupada pelos muçulmanos. Procuraram ver se havia cristãos, mas não encontraram cristão nenhum, porque na verdade, antes de chegar nenhum cristão na costa moçambicana, só eram os muçulmanos. E por isso nós vemos que Nampula, ou a zona norte, é zona de muçulmanos, porque os muçulmanos foram os primeiros a chegar, ou foram os primeiros a chegar assim, em Moçambique, a ver essa troca comercial. E quando chegam lá na ilha de Moçambique, foram recepcionados com o chefe local, o Musa Bin Biki, o nome acho que é mais ou menos assim.
foram recepcionados, mas por um lado ser muçulmano, outro lado ser cristão, a coisa não pegou. Havia desconfiança um do outro lado. Então acontece que 9 dias depois de eles chegarem na ilha de Moçambique, eles realizam a primeira missa nas terras de Moçambique. Eles fazem a primeira missa, não exatamente na ilha de Moçambique, mas na ilha de São Jorge, ilha São Jorge, ou seja, atualmente é ilha de Goa. É uma ilha vizinha da ilha de Moçambique. Eles realizam a primeira missa 9 dias depois, isto é, no dia 11 de março de 1498. Realizam a primeira missa. E é nesta missa onde lança-se a primeira semente em Moçambique. Embora que a missa, segundo registros, a missa não foi participada por nenhum nativo, foram só os portugueses, mas pronto, a missa não tem nada a ver se o local estava lá, mas a missa aconteceu e a graça foi lançada, a semente foi lançada em Moçambique. Infelizmente, como disse, não havia nenhum nativo naquele local, naquela que é a primeira missa em Moçambique, mas foi uma semente lançada que depois irá crescer e frutificar. Agora, surgem algumas perguntas. Se Vasco da Gama chegou em Inhambane, foi bem recepcionado, não sei quanto tempo ficou, e depois sabe-se dizer que a 22 de janeiro chega Vasco da Gama na Zambésia, onde ficaram um mês. Será que desde Inhambane até um mês na Zambésia, segundo registros, não aconteceu nenhuma missa? Eles foram bem recepcionados em Inhambane. Acredito eu que poderia haver missa. Na Zambésia, quando chegaram também na Zambésia, foram bem recepcionados. Poderia haver missa. Mas pronto, pode existir várias respostas. Uma delas é que, afinal, os missionários que estavam a bordo nos navios, o objetivo deles não era chegar em Moçambique, o objetivo deles não era chegar em Nampula. O objetivo deles era chegar na Índia, ir evangelizar a Índia. É por isso, talvez, que eles não se preocuparam em celebrar a missa. Mas, pelo aquilo que é o costume da igreja, sempre, pelo menos uma vez por semana, deve haver missa, sobretudo aos domingos. Então, se em Inhambane talvez ficaram 2, 3 dias, não sei. Mas a história está a dizer que ficaram um mês na Zambésia. Quando dizemos de um mês, estamos a falar de 4 domingos. Agora, será que 4 domingos eles não celebraram nenhuma missa? Ou celebravam nos navios? Porque sim, se eles celebraram no navio, para mim não celebraram em Moçambique. Se celebravam no navio, não celebraram em Moçambique. Agora, depois de serem bem recepcionados com a chefe local na Zambésia, serem dados, haver troca de informação sobre a questão da troca comercial, e a ponto deles, o Vasco da Gama dizer que estamos a ter um bom sinal de que a Índia está perto, e um mês inteiro não haver uma missa. Estranho. Pode haver justificações, mas infelizmente parece que ou não existe. Se existem registros, são poucos e é difícil encontrar. Mas não existem muitos detalhes sobre a primeira missa e as andanças, o que aconteceu durante este tempo, todo esse tempo aqui, antes de chegar à ilha de Moçambique.
porque, na verdade, seria bom que houvesse missa com o povo local. E também uma observação que eu tive: se eles chegassem em Inhambane era uma zona ainda não influenciada por nenhuma religião vindoura, nem muçulmana, nem cristã. E se eles fizessem o seu trabalho lá, missa, eu falo evangelização, iniciasse a evangelização lá, acho que seria algo diferente. Se houvesse a primeira missa lá, seria algo diferente. Igualmente na Zambésia. Mas a primeira missa foi acontecer num sítio onde já havia alguma religião, uma religião que é a religião muçulmana. Aliás, havia duas, que outra é tradicional, mas a tradicional já tinha sido suprimida. O que estava lá era o islamismo. Então, houve esta missa. O importante é que houve a missa e lançou-se a primeira semente em Moçambique. Mas também eu vejo por outros olhos. A primeira missa acontecer em Nampula é por providência divina. Diferentemente de outros relatos sobre a primeira missa, seja no Brasil, em outros lugares, a primeira missa sempre falava-se sobre por que está-se a celebrar aquela missa. Ou seja, o melhor, batizava-se o local. Batizava-se, por exemplo, no Brasil, quando chegaram os portugueses, chamaram o Brasil Terra da Santa Cruz. Terra da Santa Cruz. E em Moçambique, aquela missa, será que foi, sei lá, encomendada, foi batizada por alguma coisa? Eu não sei. Então, não sei muitas informações, mas uma coisa é verdade: Moçambique recebeu a sua primeira semente a 11 de março de 1498. E hoje nós completamos 526 anos depois da primeira missa. Há necessidade de nós aprofundarmos mais esta informação. Nós tentamos entender o que a providência divina quis nos dizer, porque a missa ser feita logo, a primeira missa ser feita em Nampula, porque nada se faz por acaso, não existe um acaso, sempre tem algum propósito. É por isso, vamos aumentar as nossas orações, vamos rezar por Moçambique. Hoje em dia, vejam, estamos a passar consequências por causa do terrorismo em Cabo Delgado. É zona predominantemente pelos muçulmanos. E quantos cristãos estão sendo mortos, igrejas queimadas, padres e irmãs perseguidos. Então, a primeira missa na Zona Norte tem algum significado. Por isso, para mim, há necessidade de nós aprofundarmos mais o conhecimento disto e, quem sabe, Deus pode, aos poucos, revelar-nos o porquê da primeira missa ser na Zona Norte, zona já ocupada pelos muçulmanos. Porque o que nós sabemos é que quando os muçulmanos asseguram é porque seguraram de verdade, não é fácil. Então o cristianismo é mais forte que o islamismo, então Moçambique deve rezar e rezar mais. Esta a pequena história sobre a primeira missa em Moçambique, sem muitos detalhes, mas o importante é que, pela providência divina, a missa foi feita na ilha de Goa, na zona dos muçulmanos, ou onde os muçulmanos já estavam ocupados, ou já tinham ocupados, e assim lançou-se aquela semente lá. Semente que, apesar de muitas dificuldades, hoje, 2024, Moçambique está a colher seus frutos. Não são tantos frutos, mas está a iniciar a colher seus frutos. Rezemos pela Igreja de Moçambique, rezemos pela Igreja Universal, rezemos pela conversão do mundo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.